2, nego diz que morre à toa. Olha só o que parece que ele tá na mão. Bota na frente, cara. Vai, cola nele. Olha só o que parece que ele tá na mão. Na Vila Vintém, saindo de favela, ó. Olha o que parece. O que parece que ele tá na mão? Olha lá. Olha lá. Mandar ele parar, ó. Ó, vou mandar ele parar. Para aí! Mostra aí o que tá na mão aí, cara. Olha lá. Olha o que ele tá na mão. Saindo de favela. Depois ele morre e a culpa é de quem? Do polícia. Olha lá. O que é isso? Pedestal de microfone. Aí, pedestal. Olha o que ele tá na mão. Aqui, ó, olha lá. Câmera, ó. Pode filmar. Pode filmar. Cara, você é louco sair com isso aí, cara. Isso não existe, cara. Foi mal. Isso daí não pode sair com isso à noite. Você saindo de favela, da comunidade. Eu te abordei. Moça, porra, me quase que tu perdoa. ia tomar um... Vocês dois ainda. Você ainda ia também, moça. Eu já não vou nem sair mais com Olha lá. isso. Olha o que ele tá na mão. Não pode filmar jogando na rede. Pode jogar. Esse final de semana eu tentei fazer algo que eu disse pra vocês fazerem aí, né? Tentar desopilar um pouco, tentar, sabe, pensar em outras coisas, fugir um pouco desse clima tóxico e extremamente contagioso que você vê na internet, né? De só notícias ruins, só notícias desesperadoras, né? Então meio que me desconectei esse final de semana, fui fazer outras coisas, fui ler, fui assistir filme, fui fazer outras coisas. Só que por outro lado, é impossível, né, você não receber as informações. E eu li as reportagens sobre a Ágata, a menina de 8 anos que foi baleada e morta no Complexo do Alemão por policiais. Eles estavam numa operação no Morro do Alemão, disseram, né, alegaram que estavam atrás de uma moto, de uns criminosos em umas motos, atiraram e acertaram a Ágata que morreu. Então eu observei que a comoção na internet, de fato, legitimada, o horror diante desse tipo de situação. O Brasil se tornou realmente algo que você jamais poderia imaginar. Um país no qual até questões como essa, como da Ágata, se tornam um solo de batalha para a polarização política. Então, por um lado, você viu pessoas horrorizadas com isso e atribuindo a culpa, que em grande medida é culpa, de fato, ao Witzel, ao Bolsonaro, a essa retórica deles de que polícia tem que matar bandido mesmo, e no meio disso vão morrer inocentes e faz parte de uma guerra que é o Brasil, e por outro lado, pessoas defendendo o governo, dizendo que eles não têm nada a ver com isso, que foi um acidente, que foi um caso infeliz, mas que não tem nenhuma responsabilidade do governo, do Witzel, nem do Bolsonaro. Bem, o fato é que é uma tragédia, mais uma tragédia anunciada do Brasil, né? Você tem isso sistematicamente, né? Você tem nas favelas, nas comunidades brasileiras, você tem aquilo que se chama de necropolítica e que eu quero analisar com vocês aqui hoje, porque isso surgiu um conceito elaborado por um filósofo de Camarões, que é o Achilles Mbembe, que fala sobre isso, né? Ele trabalha isso num artigo chamado Necropolítica e ele parte de um conceito que é do Michel Foucault, um filósofo francês, que é o conceito do biopoder. Então, segundo Foucault, o exercício de soberania se dá através do controle dos corpos das pessoas. É um modo de disciplinar, de punir e de vigiar as pessoas. Esse é um conceito clássico do Foucault, né? Você observa isso em diferentes obras dele. Uma das principais é Vigiar e Punir, no qual ele mostra como diferentes instituições dentro de um Estado, dentro de uma nação, são utilizadas para disciplinar e punir as pessoas. Então, por um lado, você tem a escola, a fábrica, que são espaços de dominação dos corpos, de controle dos corpos, e também você tem a penitenciária, você tem o presídio, você tem a prisão, que é um espaço de punição, e que parte da mesma lógica de controle dos corpos. O Mbembe, ele avança esse conceito e ele diz que, na verdade, esse conceito de biopoder já não basta para explicar os estados contemporâneos. Então, o que o Mbembe faz é cunhar o conceito de necropolítica e necropoder, que, na verdade, é uma distinção de quem merece viver, de quem tem uma vida que tem valor e daqueles que podem morrer, que não fazem falta para o Estado. Então, quando você observa, por exemplo, o Brasil, o que você vê claramente é esse conceito do Mbembe em prática. É uma demografia inteira cuja vida não importa, não faz diferença. Não faz diferença para a política, né, para a soberania, se a vida de favelado é tirada ou não. Aqui é importante ressaltar que quando se fala de necropolítica, nesse caso ali, a gente fala da vida dos negros no Brasil, dos pobres, dos favelados, isso também inclui a vida dos policiais militares. Os mesmos policiais que são instrumento de violência, de destruição, de perseguição
nas favelas também são vítimas dessa política de morte. Porque muitas vezes o próprio policial também vem de comunidades, também vem de favelas, também é pobre e também tem uma vida fragilizada. Então, tanto a vida de quem é morto pela polícia, quanto a vida do policial que morre em serviço, elas não têm nenhum tipo de valor. Elas são vidas dispensáveis, são vidas descartáveis no interior da necropolítica que é o Brasil. Não é que a vida do policial vale menos do que a pessoa que ele mata. Nenhuma dessas vidas, nesse contexto de morte e destruição, vale nada. E nesse sentido, o silêncio do Witzel, o silêncio do Bolsonaro e do Sérgio Moro em relação à morte da Agatha demonstra exatamente isso, como a vida deles não vale nada. Isso também pode ser lembrado no caso do músico que foi morto pelo exército no Rio de Janeiro também, que foi baleado, foram 200 tiros contra o carro dele, e que foram dias até que o Bolsonaro se manifestasse e veio em defesa, essencialmente em defesa do exército. Não é uma expressão de pesar, de solidariedade para a família da pessoa que foi assassinada, mas é defendendo o exército. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado o artigo do Mbembe, está em inglês, mas talvez tenha em português, mas eu encontrei em inglês, vou deixar para vocês aqui, chama Necropolitics, para que vocês possam entender o que ele diz, né? É mais sofisticado do que isso, ele analisa alguns contextos, analisa da Palestina, analisa da África do Sul, analisa a escravidão, a dominação colonial também, porque boa parte do estudo do Mbembe tem a ver com o colonialismo, então é alguém que compreende isso desde um cenário específico, mas que pode também ser extrapolado para outros contextos, para outros universos, que inclui o Brasil também. E que basicamente, como eu disse, resume a isso, né? Quais vidas valem mais? Porque se você tivesse um caso semelhante a esse da Agatha agora, que foi morta pela polícia, se você tivesse um caso desse com uma menina de classe média alta no Brasil, isso estaria escandalizando todo mundo, não apenas um segmento que realmente se preocupa com esse tipo de questão. Embora tenha tido repercussão, sim, o caso da Agatha tem sido debatido, tem sido publicado na imprensa, tem causado comoção, de fato, mas se fosse outro cenário, se fosse outro contexto, se fosse outro segmento social, certamente você já teria manifestações do governador do Rio, do presidente da República e do ministro da Justiça. Então, nesse caso em particular, como é uma menina da favela, como é alguém do Complexo Alemão, aparentemente não merece que haja um pronunciamento oficial sobre isso, nem um tipo de comunicado oficial dos representantes públicos. E para piorar a situação, né, como se não bastasse isso, o que você viu também foi um integrante do MBL, que eu nem vou mencionar o nome porque é um babaca, e é de fato um babaca. Ele é alguém que tem um canal no YouTube, ele é um PM, tem um canal no YouTube no qual ele tenta imitar o Mamãe Falei, que também é outro babaca. Então você vê alguém lá que vai nas manifestações para provocar as pessoas, para tentar extrair frases engraçadas ou cômicas ou ridículas das pessoas para publicar no canal do YouTube dele. E daí esse babaca foi no velório da Agatha, né? Ele foi lá no enterro da Agatha provocar as pessoas. E daí deu uma confusão lá, ele bateu numa pessoa, numas pessoas que estavam no velório, e daí mais uma vez se demonstra, né, a falta de sensibilidade, de respeito ao próximo, de solidariedade, e daí... E mais uma vez você vê o MBL envolvido nisso, né? O MBL que tem tentado mudar a imagem deles para moderados agora, né? Se é que é possível mudar essa imagem deles, que eles consolidaram ao longo de anos, tentar mudar essa imagem de tolerantes, de pessoas que respeitam a democracia, e daí você tem lá o integrante do MBL que vai fazer uma babaquice dessa, uma total falta de respeito com as pessoas que estão lá em luto, sofrendo pela morte de uma criança de 8 anos. E para piorar ainda, um PM. Na verdade, esse PM aí ele tem um péssimo histórico na Polícia Militar, quase foi expulso da polícia, por causa da atuação dele no MBL, porque preteria a polícia por manifestações do MBL. Então alguém que tem uma história complicada na polícia, certamente não representa toda a polícia também, porque eu quero imaginar, eu quero acreditar que esse tipo de elementos aí dentro da polícia são a exceção, né? Essa polícia assassina, essa polícia que vai lá na favela e mata as pessoas, essa polícia que é corrupta, eu quero pensar que é a exceção, que não é a regra, que tem muita gente que entra na polícia porque realmente acredita naquilo que faz. Mas quando você tem todo um Estado e governantes que apoiam esse tipo de política assassina, como vocês viram no vídeo do começo ali, que acho que é um vídeo muito emblemático, que demonstra justamente a postura de certos policiais, pelo menos, ao lidar com o pobre, ao lidar com o favelado, ao lidar com os negros também, a gente já pressupor que é um bandido, que é um criminoso, que pode ser morto, que a vida não vale nada. Então você vê lá no começo desse vídeo ali, ele fazendo uma abordagem com 2 rapazes numa moto, um carregando um tripé de microfone, um suporte de microfone, e daí o policial vai já se aproximando, como se o fato de ele carregar um tripé ou alguma coisa que pareça uma arma já fosse um pretexto para poder executá-lo. E a gente sabe que tem históricos também semelhantes já de policiais que matam alguém segurando uma furadeira ou algum outro tipo de instrumento na suspeita de que seja um fuzil ou uma arma. E ele fala nesse vídeo, né? Cara, você não pode fazer isso. Como se carregar um suporte de microfone, às vezes tá indo para um ensaio de uma banda, ou para a igreja dele, ou algum lugar, como se segurar um stand de microfone já fosse
já fosse um passe livre para executar alguém. Como a gente disse anteriormente aqui em outras vezes, criticar esse tipo de abordagem, criticar esse tipo de ação, esse tipo de operação, esse modo de lidar com os pobres, com os negros no Brasil, não é passar pano para bandido. Porque se a pessoa cometer um crime, ela deve ser punida, ela deve ser investigada, deve ser julgada e condenada. Esse é o procedimento normal num Estado funcional. Você vai lá, prende a pessoa, julga a pessoa e condena a pessoa, se for o caso. Não é papel da polícia ser executora, não é papel da polícia exterminar os outros, não é papel dos agentes do Estado cumprir essa missão. Há todo um conjunto de normas e procedimentos para isso. Mas quando você tem isso que o Mbembe chama de necropolítica e necropoder também, isso acaba se tornando informalmente legitimado. É quando o Estado e os agentes do Estado acham que podem atuar de modo a julgar eles próprios quem merece viver e quem não merece viver. E o que você viu também, e isso é outra coisa horrorosa, é justificarem o assassinato da Ágata com base em apreensão de fuzis. Então, como se uma coisa anulasse a outra. Bem, ela foi morta, mas a gente conseguiu um sucesso numa operação ali de apreensão de fuzis. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa não justifica a outra. Não é necessário que alguém morra, uma criança morra, ou alguém morra, um cidadão inocente morra, para justificar sucesso em operações policiais. Uma coisa não justifica a outra, gente. Eu sei que toda a situação é muito triste, é indignante, é revoltante, é muito triste mesmo. Eu quero deixar toda a minha solidariedade com a família da Ágata. Não dá nem para imaginar o que eles estão passando nesse momento agora. O pior é saber que a justiça não será feita. Esse é o pior de tudo. A vida dela será perdida em vão e possivelmente policiais nem sequer serão punidos nesse caso. Do mesmo modo que os militares que executaram o músico também no Rio de Janeiro não foram punidos. Ainda, pelo menos, né? Eles tiveram prisão preventiva decretada, ficaram um tempo na cadeia, bem pouco tempo, e agora respondem em liberdade. É simplesmente desesperador, gente. É simplesmente desesperador e eu quero saber se vocês acompanharam essa história, se vocês viram o que aconteceu ali, o que vocês pensam sobre isso e também sobre a presença desse PM do MBL aí provocando as pessoas durante o enterro. Me digam o que vocês pensam, gente. Sinceramente, é foda, é foda. Deixa um comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajuda após, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.